Hoje, fui incumbido trazer a palavra do Senhor, que para a gente é uma alegria muito grande, queridos. As crianças podem sair, podem ir para o cultinho delas. E toda vez que a gente tem essa incumbência, essa alegria de falar da palavra de Deus, a gente pensa buscar ao Senhor algo que fale primeiramente ao nosso coração. Todos nós somos assim. Olha para o seu irmão e diga assim: este mês é o mês da família. E temos como tema sua família nas mãos de Deus. Ou sua família salva, né? Salve sua família. Que é a mesma coisa, salve sua família. Então, queridos, quando a gente fala sobre salvar a nossa família, e eu essa semana fiquei o tempo todo pensando sobre este tema, salve minha família. Eu tive a alegria de nascer num lar cristão, que é uma honra, vindo da minha mãe, mas eu tive um pai que não foi aceitar Jesus lá no leito de morte. E essa palavra começou a trabalhar muito minha mente. Quantos aqui, às vezes, chegam aqui esta noite com um coração transbordante de alegria, porque um dia receberam a salvação em Cristo Jesus, mas olham para o seu lado, olham para os seus entes, e sentem a tristeza de não vê-los conhecendo ou se entregando o coração para Jesus. Então, essa noite eu fiquei pensando sobre isso, essa semana eu fiquei pensando sobre isso, e Deus colocou algo no meu coração, queridos. Creio eu, como fala o apóstolo Wagner, creio eu que é Deus colocando, com certeza é, porque quando Ele nos incumbe para uma tarefa, a gente crê que Ele é fiel para cumprir, amém? Creio que o Senhor falou no meu coração esta semana. Eu estava pensando justamente isso, salve sua família. E na semana passada nós falamos, o apóstolo falou, sobre as bênçãos de Deus sobre a família. Não é verdade? Falamos lá sobre a herança de Deus, sobre as bênçãos de Deus. Falou sobre de quem? Falou de Adão e Eva, onde Deus os abençoou a família. A família como projeto de Deus. A família é o projeto de Deus. Fala assim, minha família é um projeto de Deus. Ele falou também de Abraão, que sobre ele, que todas as famílias da terra seriam que abençoadas, bendito seria todas as famílias da terra através de Abraão. Mas só que hoje, queridos, Deus falou para falar de uma coisa, sobre salvação. Nós como tema, nós temos salve sua família. E nós olhamos para o nosso lado e, Senhor, como eu posso salvar a minha família? Como eu posso ser este canal para salvar a minha família? Temos como texto, que é o texto principal desta noite, está lá em Atos 16, 31, que diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a sua casa. E a gente estudando sobre esse texto, e existe uma discussão teológica sobre esse texto, a gente vai entrar no mérito da discussão teológica sobre esse texto, mas vamos falar do princípio de salvarmos a nossa família, salvarmos a nossa casa. Se eu falasse para vocês hoje, queridos, de salvação, a gente está falando de salvação, se eu falasse para vocês hoje, será que existe uma promessa de salvação para todos da minha família? Existe uma promessa de salvação para todos da nossa família? E se, no momento que a gente está orando pelo Senhor, a gente está intercedendo pelo Senhor por alguém da nossa família que não recebeu Jesus, está falando de salvação, e essa pessoa veio a falecer sem Cristo, mas Deus não é aquele que cumpre todas as suas promessas? Então por que essa pessoa morreu sem Cristo? É a causa, algo para a gente pensar, né? Por que ele morreu sem Cristo? E eu comecei a buscar isso no meu pensamento, buscar isso no meu coração, e comecei a entender um pouco mais, querido. Sabe por quê? O que acontece muitas das vezes? Às vezes nós nos convertemos, pegamos uma palavra como esta, onde toda a nossa casa será salva, creio no Senhor Jesus Cristo, toda a minha casa será salva, toda a sua casa será salva, e colocamos para Deus, olha só, eu me converti, agora a função é sua, salvar a minha família. E não é. A função é quem? Nossa. A gente acaba colocando a responsabilidade desse texto em cima de Deus. Mas a função é nossa.
Eu vi já vários pregadores, várias pessoas falando, olha, eu me converti, agora a minha casa vai se converter, e se não se converter toda a casa? Sabe por quê, querido? Não é promessa de Deus este texto como salvação da minha casa. Não é sobre salvação da minha casa. Sabe por quê? A salvação, ela é individual. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de família, mas a salvação é individual. Existe uma responsabilidade individual sobre a salvação. Em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E diz mais: filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que ele está falando aqui? Ele está falando justamente, cada um vai ser responsável pelos seus atos e pelas suas escolhas. Mas, pastor, a gente está falando sobre família, eu pensei que o senhor ia falar uma palavra que ia trabalhar o emocional da minha família, da minha casa. Não, querido, a gente está falando de salvação. E quando a gente fala de salvação, a gente fala de escolha. Não tem como eu falar de salvação e não falar de escolha. Deus não escolheu morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele foi e morreu. Ele se entregou. E quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de família, querido, é individual. Mas eu queria trazer um texto, obrigado, irmã, mas eu queria trazer um texto lá no livro de Atos, continuando no Atos 16, onde ele vai tratar da salvação de duas famílias. No mesmo capítulo, ele vai salvar duas famílias e toda a sua casa. Mas o pastor só falou que ele não salva famílias? Salva. A vontade dele é salvar famílias. Vamos lá, Atos 16. A partir do versículo... Vou contar essa história aqui. A partir do versículo 11. Atos 16, 11. Vou botar aqui. Texto conhecidíssimo das Escrituras, queridos. Só vou dar uma contextualizada. Estava Paulo e Silas pregando, fazendo uma das suas viagens. E Deus estavam na Ásia. Só que Deus fala para eles, olha, aqui não é o local para vocês pregarem, vocês vão para outro local. E eles saíram da Ásia e foram para outro local. E lá Deus também falou com eles, olha, ainda não é aqui que vocês vão pregar. Aí eles pegaram o navio e foram para Troade, que é o Troade, que é o nome que se dá. Chegando lá, pegando o navio lá em Troade, Deus falou, olha, ainda não é aqui. Mas eu vou falar algo para vocês. Através de um sonho que Deus deu a Paulo. Olha, estou vendo, Paulo viu um homem pedindo o quê? Para ser salvo, pedindo socorro. E esse homem estava na Macedônia. Um homem da Macedônia pedindo para ser salvo. Ele, opa, aqui não é o local. O local é onde? Macedônia. Vamos sair da Ásia, vamos voltar para o Oriente Médio. Vamos voltar para a Macedônia. Olha só que coisa incrível. Paulo, naquele momento, ele e Silas estavam ouvindo a voz de Deus para saber onde iam pregar, onde iriam anunciar o Evangelho. Aí sim, versículo 11. Vou ler por aqui. Partindo de Troade, navegaram diretamente para Samocrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Olha só Paulo declarando isso aqui. Quem era essa mulher? Lídia. O que ela estava ouvindo? Ela era uma pessoa temente a Deus, e era um sábado. E normalmente o que o judeu fazia no sábado? Iria orar a Deus. E ela estava lá orando. Olha a estratégia de Paulo e Silas. O que eles fizeram? Vamos para o lugar onde existem pessoas que são tementes a Deus. E ali a gente vai fazer o quê? Vai anunciar o Evangelho.
Essa era uma estratégia que eles tinham, que era mais fácil chegar com o evangelho aos judeus naquele estado. Aí você tenta imaginar, ali apareceram aquelas mulheres, e uma delas era a Lídia. E o texto diz que o Senhor, o que o Senhor fez? Abriu o pensamento delas, a ouvir a voz de Paulo. E ali elas se converteram, e a palavra diz que elas ouviram e foram, e ela foi batizada em toda a sua casa. Aquilo, queridos, nós vemos uma família que foi ganha completamente em ouvir a palavra do Senhor, o trato de redenção do Senhor sobre as famílias. Mas existe uma segunda família, nesse texto, que é um texto que todos conhecem também. É o texto no momento que conta a história de Paulo e Silas na prisão. É a família do carcereiro. O texto conta, queridos, quiserem botar, depois eu vou botar aqui à frente. O texto conta, a partir do versículo, só vou explicar, a partir do versículo 16, o texto conta que Paulo e Silas estavam pregando, estavam indo naquele processo de pregar o evangelho, iam para a beira do rio, e todos os dias, durante uma semana, uma mulher que tinha o espírito de adivinhação, ela ia e estava ali falando sobre no ouvido de Paulo e Silas, e que eles eram servos do Senhor Jesus. Teve um momento, depois de uma semana, que Paulo se irritou. E o que ele fez? Impôs sua mão sobre aquela mulher, e aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Só que ela era uma escrava, e através daquele espírito de adivinhação, os seus senhores obtinham dinheiro, lucro, por causa do espírito de adivinhação. E o que eles fizeram? Nós não temos mais renda. Olha o que ele fez. Pegaram Paulo e Silas, levaram diante dos juízes na praça, lixaram. Aí veio uma pena dos juízes lá no meio da praça. Tirem a roupa deles, e eles serão açoitados. E eles foram açoitados. Chamou o carcereiro, joguem eles na prisão. E é de sua responsabilidade a vida deles. Olha só o que o juiz falou para o carcereiro. A responsabilidade é de quem? Sua. Só que, queridos, como os irmãos conhecem o texto, a partir do versículo 23, diz assim, 23, vou ler aqui na NVI. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Vai mais. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vai mais um. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Vai mais. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém. Aleluia. Queridos, que palavra tremenda. Aqui nós vemos duas famílias, queridos, que foram salvas, inteiramente salvas, por ouvir a palavra de Deus. Mas, queridos, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu falei sobre a promessa, mas existe um projeto de Deus para salvar todas as famílias, amém? Existe um projeto de Deus para salvar toda a sua família. Você crê nisso? Você crê que Deus pode salvar toda a sua família? Queridos, é isso, nós temos que crer que Deus pode salvar toda a nossa família. Deus salvou várias famílias na Bíblia. Mas por quê? Porque existia um projeto. Existia um projeto de Deus para salvar famílias. Ele salvou a família de Noé,
Qual era o projeto de Deus para Noé? Que depois, se Noé não fosse salvo, ele ia exterminar todos da terra, mas salvou a família de Noé, porque existia um projeto. Ele salvou a família de Raabe, a prostituta. Queridos, ele salvou a família de Raabe lá em Jericó, antes de Jericó fosse destruída. E se vocês forem ver a genealogia de Jesus, só existe o nome de 2 mulheres na genealogia de Jesus: Raabe e Maria, mais ninguém. Deus salvou a família de Raabe por um propósito, queridos. Existe um propósito para mim e para a sua família, Bruno. Existe um propósito. Deus salvou a família, queridos, de Zaqueu. Deus salvou a família de Cornélio. Querido Cornélio não era judeu. E aí foi uma quebra de paradigmas naquele momento de Cornélio. Foi um projeto de Deus. Através da família de Cornélio, os judeus souberam, Deus já tinha avisado para ele: olha, vocês vão pregar a todos, a Samaria, como o texto? E até os confins da terra. E eles só pregavam para quem? Para os judeus. E a partir da família de Cornélio, eles começaram a pregar para os não-judeus. E começaram a cumprir a palavra que Deus falou. Olha o marco na família de Cornélio. Queridos, isso é muito interessante. Então, querido, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que a sua família se salve. A vontade de Deus é que a minha família se salve. Queridos, quando nós falamos isso, nós começamos a lembrar de homens, mulheres da nossa casa, que precisam receber salvação, que estão perdidos hoje, estão deixando o mundo os levar, estão deixando as coisas da carne os levar, mas eu e você somos canais de bênção de Deus para a nossa família, amém? Diga para o seu irmão: você é bênção de Deus para mim, para a sua família. Queridos, então, o que devo fazer para a minha família se salvar? O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que saber que é porta de entrada de Deus na sua casa. Aprenda uma coisa: todos esses homens e mulheres que nós falamos foram portas de Deus de entrada na casa delas. Se você vê ali Lídia, ela foi porta de entrada. Por causa de Lídia, toda a sua casa foi ganha para Cristo Jesus. Se você vê a família do carcereiro, por causa do carcereiro, toda a sua casa foi ganha para Jesus. Se você vê a família de Zaqueu, todos foram ganhos por causa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque nós somos porta de entrada para que a presença do Senhor, para que a palavra do Senhor venha sobre a nossa casa. E aí sim, irá ter salvação, irá ter restauração na nossa família. Aleluia. Queridos, nós temos que entender isso. Mas pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Eu não sei se tem aqui essa noite alguém que ainda não aceitou Jesus. Queridos, eu quero dizer alguma coisa para você. Se alguém está ouvindo ali também na ministração, lá pela internet. Jesus diz que hoje, nós ouvimos isso semana passada, hoje é o tempo aceitável. Hoje é dia de salvação. Você crê nisso, queridos? Você crê que hoje é o tempo aceitável, hoje é dia de salvação? Deus quer transformar a sua vida, para que a sua família seja transformada, para que a sua família seja salva. Nós temos que entender isso muito claro. Existe uma responsabilidade sobre nós, de sermos porta de entrada de Deus na nossa casa e na nossa família. É assim que Deus faz, querido. Então o primeiro passo que nós temos que fazer, é saber que nós somos porta de entrada do Senhor. O segundo passo, confie nos projetos que Deus tem para a sua família. Você crê que Deus pode salvar sua casa? Você crê que Deus pode salvar toda a sua família? Confie, não deixe que nada mude, não deixe que as circunstâncias mudem o seu pensamento e a sua posição. Eu sei que vão vir dias que você não quer nem saber, você acha que não tem mais jeito, mas quando você acha que não tem mais jeito, o Senhor vem com a provisão. É o Senhor que vem com a provisão, queridos. A provisão não é nossa, a provisão é do Senhor. Confie no projeto de Deus. Deus tem um firme compromisso com a redenção de toda a nossa família. Por isso, não devemos esmorecer. Confiemos em seus projetos. Dentro de um breve tempo, estará você e toda a sua família servindo ao Senhor. Querido, confie
em Deus. É o que nós temos que falar esta noite. Confiar no Senhor. Terceiro ponto, queridos. Interceda. Ore pela sua família. Nós falamos que nós somos porta de entrada. Nós falamos que nós temos que confiar. Agora nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é interceder, é orar, é colocar joelhos no chão, é falar: Senhor, aqui está minha família. O Senhor toma conta, guarda minha família. Eu sou porta de entrada do Espírito do Senhor na minha casa. Queridos, tem você orado em favor do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família? Atente bem a essa recomendação de Jeremias. Lá em Jeremias diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos e que desfalecem de fome na entrada de todas as ruas. Nós falamos aqui esta noite, a pastora Mauro orou, a pastora Andréia falou, nós podemos ouvir quantos nossos filhos, quantas pessoas próximas estão distantes do Senhor. E qual é o nosso papel? Temos que orar, temos que buscar a face do Senhor, temos que nos colocar na brecha pelos nossos familiares. Sabe por quê? Porque você foi restaurado para fazer a obra do Senhor. Você foi restaurado para ser um canal de Deus nessa terra. Aleluia. Querido, então não esqueça de interceder pela sua família. Não estarão alguns de nossos filhos nessa aflição, nessa situação, no mundo das drogas, na negligência, na prostituição, nossos maridos, nossas esposas longe de Deus. Mas hoje é o tempo aceitável. Hoje é dia de salvação. Quarto ponto, querido, já estou terminando. Dê um bom testemunho dentro de sua casa. Dê um bom testemunho. Você não é porta de entrada do Senhor? Amém? Então fala assim: eu sou porta de entrada do Senhor na minha casa. Aleluia. Então, como isso deu um bom testemunho, ganhe o seu cônjuge através do exemplo. Uma das tarefas mais difíceis que o salvo enfrenta é ganhar um familiar para Cristo, principalmente o seu cônjuge. Principalmente as mulheres sofrem muito com isso, pois diante deste cai toda a nossa mística e mostramos quem realmente nós somos. Via de regra, pouco efeito tem nossas palavras. Nessas circunstâncias, atendemos ao conselho de Pedro. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem a palavra, pelo procedimento de sua mulher, conservando-a na conduta honesta, respeitosa de vocês. Aleluia. Que sejamos bons testemunhos dentro da nossa casa. Já foi falado aqui várias vezes. É dentro da nossa casa que a gente mostra quem realmente nós somos. Lá não tem como nós nos escondermos. Então é um dos maiores locais, os lugares mais difíceis para a implementação do Evangelho, porque ali nós somos quem nós somos. Não tem como fingir, não tem como mostrar. Mas ali, queridos, mas é por isso que os nossos familiares serão ganhos, porque nós temos que ser exemplos dentro das nossas casas. Aleluia. Queridos, e por último, como devo fazer para que a minha família se salve? Palavra, plano de salvação. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. É mostrar Jesus para todos os nossos. Se nós formos olhar a história dessas duas famílias que nós falamos, elas foram ganhas por quê? Lígia foi ganha por quê? Porque Paulo e Silas levaram a palavra. É a palavra transformadora. É a palavra que muda. É a palavra que traz entendimento.
Mesmo o carcereiro, naquele momento que ele perguntou como posso ser salvo, eles falaram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ali ele foi para a casa do carcereiro, e ali ele falou da palavra, do Evangelho de Cristo. E ali todas as suas duas famílias foram batizadas. Então não tem outra forma, querido, é redenção, é colocar a sua vida nas mãos do Senhor, é saber que o Senhor pode mudar a sua história, é saber que o Senhor pode mudar a sua família, é saber que o Senhor pode mudar a sua casa, mas através da palavra. A palavra que mexe no nosso coração, a palavra, ela transborda na nossa vida. Jesus é um plano perfeito. Quando Jesus se entregou a sua vida na cruz do Calvário, é para que eu e você reconhecêssemos da nossa miserabilidade, como nós somos falhos, e nos arrependermos, e colocarmos no Senhor, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração, está aqui a minha família, mas primeiramente, a começar em mim, muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha história, porque quando o Senhor fizer isso, toda a minha casa vai ver a mudança que o Senhor fez em mim. E aí sim, existe um projeto de Deus para a sua família. Creia nisso, queridos. Creia que existe um projeto de Deus para a sua família. Nós teremos esse mês, um mês falando sobre família. Pastor, o que eu tenho que fazer? Seja a porta de entrada. Pastor, mas eu não sei falar de Jesus. Traga aqui, traga para ouvir falar. Se você for olhar, Lígia pegou Paulo e Silas e levou aonde? Para dentro de casa. Olha, aqui ó, eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu trouxe eles para vocês ouvirem também. O carcereiro foi e fez a mesma coisa. Olha, eu fui salvo, vocês serão salvos também. Eu trouxe aqui, ó, Paulo e Silas aqui para falar de Jesus. Você é porta de entrada, queridos, eu sou porta de entrada. Não tire isso do seu coração, não tire isso da sua vida. Mas como nós falamos, esse mês será um mês onde vamos falar sobre salvação da sua família, salvação da minha família, mas a começar em mim, a começar em nós, a começar na minha vida.